Os rins são frequentemente chamados de órgãos silenciosos, porque podem se deteriorar sem quaisquer sintomas perceptíveis, e uma vez danificados, nunca podem se recuperar totalmente ao seu estado original. Quando a função renal falha, as opções restantes, como diálise ou transplante renal, tornam-se uma realidade. Portanto, prevenir o avanço da doença renal crônica tornou-se uma preocupação crítica. Um estudo inovador de 10 anos realizado no Japão forneceu informações promissoras sobre esse assunto. Os rins estão localizados acima da cintura, um de cada lado do corpo. Eles desempenham um papel importante na filtragem do sangue que circula por todo o sistema. Quando os rins estão sob estresse contínuo, sua função declina gradualmente. Se esse estado prejudicado durar vários meses ou mais, pode ser diagnosticado como doença renal crônica, ou DRC. Uma vez que a função renal declina cronicamente, ela não pode ser restaurada. A saúde renal é normalmente medida por um exame de sangue, que calcula a taxa de filtração glomerular estimada, ou TFGE, que indica o quão bem os rins estão filtrando os resíduos. A doença renal crônica é classificada em 6 estágios com base no nível da TFGE. Uma TFG é mais baixa, indica uma diminuição na função de filtragem do rim. Quando a TFG cai abaixo de 60, entrando no estágio G3A, a condição é oficialmente classificada como DRC. No estágio G5, a função renal é considerada severamente reduzida. Uma paciente compartilhou sua experiência. Quando minha condição física estava no pior momento, eu dormia cerca de 20 horas por dia. Só ficava acordada para as refeições e banhos. Caso contrário, estava constantemente dormindo. Sentia-me incrivelmente exausta e pesada. Percebi então que, embora sejam apenas rins, eles são órgãos verdadeiramente vitais. Em 2024, esta mulher começou a frequentar uma clínica para fazer diálise. Este tratamento utiliza uma máquina para assumir o trabalho dos rins enfraquecidos, filtrando os resíduos e o excesso de água do sangue. O hospital onde ela recebe o tratamento possui 40 leitos, a maioria ocupada por pacientes em diálise. Durante uma sessão, uma enfermeira diz: "Vou prender isso agora." E a paciente concorda. A enfermeira aponta de cima para iniciar o processo. A sessão começa às 13 horas e 28 minutos e está programada para terminar às 17 horas e 30 minutos. Em relação a como se sente durante a diálise, a paciente diz: "Nada realmente muda. Parece normal como sempre. Não há nada de especial. Eu apenas tento encontrar maneiras de passar o tempo enquanto espero." No entanto, é uma grande preocupação durante desastres como terremotos. Se algo assim acontecer, você só tem que estar preparado para o pior. Perto do fim da sessão, ela sente uma cãibra. A equipe médica decide encerrar a sessão, pois sua pressão arterial está em 110. Após o procedimento, ela diz: "Sinto-me bem agora, totalmente normal. Mas depois que chego em casa e passa algum tempo, geralmente começo a me sentir letárgica. Meu corpo fica pesado e o cansaço aparece." Em 2008, uma equipe de pesquisa liderada pelo Dr. Yamagata associou-se a médicos de todo o Japão para lançar um estudo de grande escala chamado FROM-JOT, envolvendo aproximadamente 2.000 pacientes com DRC. Os pesquisadores monitoraram esses participantes por vários anos e, em seguida, realizaram um acompanhamento 10 anos depois. Os participantes foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu cuidados ambulatoriais padrão, enquanto o outro grupo recebeu orientação intensiva de estilo de vida e dieta. O grupo de orientação foi monitorado para ver se evitava fumar e se tomava seus medicamentos corretamente. Eles também receberam aconselhamento dietético a cada poucos meses. Os resultados após 10 anos mostraram uma diferença significativa na taxa de declínio rápido da TFG. Entre aqueles com DRC leve a moderada. No grupo de cuidados padrão, 20,9% apresentaram um declínio rápido na função renal. No entanto, no grupo que recebeu orientação de estilo de vida e dieta, a taxa foi muito menor, de 14,2%.
Além disso, doenças cardiovasculares ocorreram em 10,5% do grupo de cuidados padrão, mas no grupo de orientação, a incidência foi de apenas 6,1%. O Dr. Yamagata explicou que o grupo de intervenção apresentou melhor controle da pressão arterial e do IMC. Os nutricionistas registrados relataram que os pacientes tornaram-se mais diligentes com a medicação e estabilizaram seus hábitos diários, o que demonstrou claramente a eficácia da orientação. A equipe do estudo FromJ desenvolveu um manual de orientação dietética e os resultados foram evidentes em um paciente de 61 anos com DRC leve a moderada. Ao longo de vários anos de apoio, o peso do paciente caiu de 80,5 kg para 71,5 kg. E sua pressão arterial diminuiu de 150 para 126. Sua função renal, medida pela TFGE, permaneceu amplamente estável. A abordagem não consistia em proibir estritamente certos alimentos, pois isso causa estresse. Em vez disso, o foco era reduzir a frequência de consumo ou o tamanho das porções. Usando uma lista de verificação do manual, eles avaliaram fatores como IMC, pressão arterial, açúcar no sangue, lipídios, ingestão de sal, tabagismo e ingestão de proteínas. Para um paciente do sexo masculino que apresentava riscos no IMC e na ingestão de sal, sugeriram ajustes no café da manhã, como substituir o presunto por ovos mexidos temperados com ketchup para reduzir o sal. Como o pão também contém sal, sugeriram fatias mais finas. Para o almoço, pratos como katsudon são difíceis de gerenciar porque o arroz fica mergulhado em molho salgado. Eles sugeriram separar o arroz e a cobertura para evitar que o molho encharcasse, facilitando o controle da ingestão de sal e energia. Para o jantar, recomendaram minimizar a carne e focar em arroz e feijão. Em relação ao álcool, os pacientes com DRC podem beber com moderação, cerca de uma cerveja de 350 ml ou 500 ml por dia, desde que tenham dias sem beber. No entanto, aqueles com ácido úrico elevado devem ser mais cautelosos. Eles também foram aconselhados a não despejar molho de soja diretamente sobre o sashimi, mas mergulhá-lo levemente para evitar a ingestão excessiva de sal. O paciente recebeu orientação dietética 12 vezes ao longo de um período de 1 ano e meio. Mesmo anos após o término das sessões, sua função renal não apresentou declínio significativo. Como a DRC é uma doença com poucos sintomas, alguns pacientes param de ir ao hospital, retornando apenas quando a condição já se tornou grave. Portanto, a orientação nutricional contínua e as consultas médicas regulares são vitais. Estima-se que, se essa intervenção fosse implementada em todo o país, aproximadamente 4.500 novos casos de diálise poderiam ser evitados em um período de 15 anos. Em relação à restrição de sal, a pesquisa mostrou que, para os homens, aumentar a frequência da orientação dietética foi o método mais eficaz. Para as mulheres, fornecer informações objetivas sobre sua condição, como o agravamento do estágio da DRC ou a necessidade de consultar um especialista, foi mais eficaz para incentivá-las a seguir os limites de sal. Essa diferença na forma como os gêneros respondem à orientação de estilo de vida é uma descoberta muito interessante. O objetivo é encontrar maneiras de prevenir a piora da doença naqueles com casos leves. O exercício também demonstrou reduzir a proteína na urina e melhorar a função renal. Criar uma sociedade onde as pessoas mantenham estilos de vida saudáveis antes mesmo de precisarem de intervenção médica é o futuro ideal. Em 2024, uma equipe de pesquisa no Japão analisou dados de 600 mil adultos e descobriu que 1 em cada 4 pessoas com 65 anos ou mais tinha DRC. Entre aqueles com 75 anos ou mais, o número subiu para 1 em cada 2. Em 2020, a Sociedade Internacional de Nefrologia reconheceu uma classe de medicamentos chamados inibidores de SG, LT2, como um grande avanço. Esses medicamentos demonstraram retardar significativamente a progressão da insuficiência renal e reduzir a mortalidade. Normalmente, os rins filtram o sangue e reabsorvem o açúcar para obter energia. Em pacientes diabéticos, os rins ficam sobrecarregados ao filtrar o excesso de açúcar. Os inibidores de SGLT2 impedem que esse açúcar entre novamente no sangue
e ajudam o corpo a excretá-lo através da urina. Isso permite que os rins descansem. Um estudo mostrou que, enquanto 14,2% do grupo que não tomava o medicamento experimentou um declínio significativo na TFGE, apenas 9,2% do grupo que recebia o medicamento experimentou o mesmo. A taxa de mortalidade também foi menor, 4,7%, em comparação com 6,8% no grupo que não tomava o medicamento. Embora esses medicamentos sejam eficazes para aqueles próximos à insuficiência renal, são necessárias mais pesquisas de longo prazo para aqueles com casos muito leves. O professor Maruyama está desenvolvendo um novo tratamento usando células-tronco derivadas do tecido adiposo, ASCS. Essas células são retiradas do corpo e administradas aos pacientes. Em estudos com ratos que apresentavam insuficiência renal grave, a administração dessas células-tronco resultou em uma taxa de sobrevivência de 100%, o que foi uma melhora dramática. A equipe descobriu que as células-tronco injetadas concentraram-se principalmente no baço e não nos rins. O baço ativa células imunológicas e imagens microscópicas mostraram as AS6 aderindo e ativando essas células imunológicas. Essas células ativadas viajam então para os rins para reduzir a inflamação. Em 2024, Maruyama conduziu um ensaio clínico com pacientes que sofriam de nefropatia por IgA, uma condição na qual 40% dos pacientes acabam precisando de diálise. No ensaio, pacientes com sintomas leves receberam uma dose, enquanto aqueles com casos graves receberam 2. Nesta doença, os capilares nos rins são danificados, fazendo com que a proteína vaze para a urina. Após a terapia celular, o grupo que recebeu uma dose viu sua proteína urinária cair mais de 50%, em média, no dia seguinte. O grupo que recebeu 2 doses viu resultados semelhantes após cada tratamento. Esta evidência numérica de melhora foi um marco importante e nenhum efeito colateral grave foi observado, confirmando a segurança do procedimento. No entanto, o efeito não é permanente, pois as células desaparecem em cerca de uma semana. Maruyama acredita que 1 ou 2 doses não são suficientes para manter o efeito. Então, sua equipe está preparando outro ensaio onde as células-tronco serão administradas várias vezes a pacientes em estágios avançados. Ele espera salvar até mesmo aqueles nas condições mais graves. No final das contas, sua própria consciência é o que faz a diferença para evitar que uma doença progrida. Quando você sente que algo está errado, tomar medidas para mudar sua vida diária, com apoio profissional, pode ser transformador. Os estudos de longo prazo no Japão mostram que esforços constantes e graduais são a chave para um futuro mais saudável. Se esta história mudou a maneira como você encara a saúde silenciosa de seus órgãos internos, por favor, inscreva-se e curta nosso canal. Estamos revelando a história médica e os avanços futuros que tentaram manter ocultos. Vamos cultivar um futuro mais saudável juntos. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.